Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai montar a página home do lado dos pets, do projeto Pets. Vamos lá para o código. Então eu estou aqui com o meu código, com o meu Hello World lá no app. E o que que eu quero fazer? A primeira coisa, eu vou instalar o React Router DOM para eu poder fazer, montar minhas rotas e fazer navegação entre as páginas igual a gente já estudou. Então eu vou abrir aqui o meu terminal. Aqui está executando esse aplicativo React. Aí eu vou clicar aqui no mais para abrir mais uma janelinha no terminal para eu poder instalar aqui o React Router DOM na versão 6. Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, o comando aqui de instalar pode ser diferente. Eu falei mais sobre isso no vídeo sobre o React Router. Então aqui no caso a versão estável é a 5 ainda, só que já tem a 6 beta e eu preferi ensinar a utilizar os comandos mais novos que assim que a 6 tiver uma versão estável, vão ser esses comandos novos que eu estou ensinando que vão ser os de fato usados. Então, aí o comando aqui de instalar por enquanto que está na versão 6 beta é esse aqui. Vou dar o Enter para poder fazer a instalação. Aí ele está instalando o React Router na no meu projeto. Então, eu vou deixar ali instalando. Aí aqui o que é que eu vou fazer? Vou fazer igual a gente fez lá na aula de React Router. Vou criar dentro do SRC um arquivo routes.js. Vou fechar aqui o terminal que já instalou. Vou agora configurar esse arquivo igual a gente aprendeu. RAFC componente funcional, eu vou chamar de app routes, né? E aqui eu vou importar do pacote React Router DOM, vou importar os componentes routes e o componente route, singular e no plural. Então aqui a gente vai ter o routes para configurar todas as rotas e aqui dentro cada uma das minhas rotas. Então, route, só que eu ainda não criei nenhum componente para exibir aqui, então por enquanto deixa assim mesmo. Então vamos criar dentro de SRC a nossa pasta pages, que vão ser cada uma das páginas da minha aplicação, que vão poder ser acessadas na minha aplicação. E dentro da Pages eu vou criar uma pasta chamada Home, e dentro de Home vou criar o meu index.js. Aqui no index.js, componente funcional chamado Home, e ele por enquanto vai ser só um H1 Home, só para eu ter alguma coisa para eu colocar aqui na minha rota. Então, aqui na minha rota, o path da minha home, eu quero o inicial, né, só o barra, igual a gente já aprendeu anteriormente, e o elemento que vai ser exibido é o home. Fez a importação automática ali em cima, tá, já apareceu. Então eu posso colocar dessa forma. E está faltando o quê? Agora eu chamar o meu app routes, esse componente app routes, colocar ele dentro do meu app, que é a minha aplicação. Então aqui eu também tenho que importar import from React Router DOM. Vou importar o browser router, que é o browser router. Aí vou colocar a minha aplicação, ele todinho em volta de toda a minha aplicação. Browser Router.
E aqui dentro eu quero as rotas da minha aplicação, que é o meu app routes, que é o meu componente app routes que eu criei agorinha. Tudo isso aqui a gente fez lá na aula de React Router, que eu falei que vocês que sempre basicamente vai ser quase sempre, 90% das vezes a gente vai usar essa estruturazinha assim. Correto? Então, é esse componente aqui, que é o componente que define as minhas rotas. Por enquanto, eu só tenho uma rota, que é a rota inicial, que ela vai exibir o home. Então, se a gente for lá, vai estar exibindo home aqui agora, que é o componente home que a gente criou. Então, agora a gente pode ir lá no código e começar a brincar e criar o nosso home. Vamos lá? Então, eu vou fechar aqui. Vamos lá no home. Primeira coisa é o CSS da home já está pronto, está lá naquele link. Vamos, antes de tudo, vou criar aqui dentro da pasta home, vou criar o arquivo styles.css. Agora, dentro dele, eu vou lá naquele link que eu passei na primeira parte para vocês, que é onde tem todos os CSS que a gente vai utilizar, e eu procuro aqui onde tem o home. Aqui, home.css. É esse aqui que a gente vai copiar o conteúdo CSS dele e copiar lá no styles. Copiei aqui e vou colar lá dentro do styles. Salvei. Então, todo o CSS que vai ser utilizado nessa página está aqui no arquivo. E como é que eu faço para colocar ele aqui? Vamos dar um import, ponto barra styles.css. Vamos ver o que é que mudou lá na página depois que eu coloquei. Nada. Então, vamos começar a acrescentar o código que vai montar aqui a página home. Então, a primeira coisa que eu vou ter uma div. Então, deixa eu tirar isso aqui, parênteses, que eu vou ter mais de uma linha de código HTML. Eu vou ter uma div com o ID home. Eu vou ter uma div com ID home. E dentro dessa div ID home eu vou ter uma outra div com o ID chamado home conteúdo e uma classe chamada app container. Esses IDs e essas classes eu fiz anteriormente, estão configurados lá com formatações lá no meu CSS. Então, por isso que eu estou colocando esses nomes. Aí dentro, aqui vai ter todo o conteúdo da minha home, vai estar dentro dessa div home conteúdo. Aí eu vou ter a parte do logo. Eu vou criar aqui uma div onde eu vou colocar como se fosse o logo da minha aplicação, mas na verdade aqui o meu logo vai ser frases. Então div.logo. Aí eu vou ter um H2, que eu vou escrever aqui patches, que é o nome do meu sistema, e um H4, que eu vou colocar aqui adote aqui o seu patch. Então salvei, vamos ver como é que tá lá. Então aqui, patches, adote aqui o seu patch. Aqui está usando aquela fonte do Architects Dora, que é uma letra mais diferenciada que eu achei bem legal. Então vamos voltar lá. Então depois da div do logo, a gente vai ter aqui a imagem principal que é do site, que a gente baixou na última aula também.
Então, vamos colocar uma div com a classe chamada imagem principal. Dentro dessa div, eu vou colocar a imagem. Então, como é que eu faço para pegar uma imagem no React e colocar aqui dentro? Então, as imagens, eu importo elas dessa forma. Importe o nome da imagem, é o nome, aqui o nome é o nome que eu quiser, from. Aí onde é que está essa imagem dentro da minha estrutura? Está dentro de ponto, ponto, barra para voltar uma pasta, ponto, ponto, barra para voltar outra pasta, dentro de assets, barra images, barra adopt.svg. Essa é a nossa imagem. A gente importa ela usando o código JavaScript. Então, essa imagem que está aqui, ela vai ser salva dentro dessa variável aqui chamada adopt. Aí aqui no source eu falo, eu quero exibir aquela imagem. Aí no React eu faço dessa forma. Aí aqui o nome da variável que está importando a imagem. Então, eu vou salvar aqui. E aqui eu vou colocar o alt, vou colocar a dot. Então, vamos dar uma olhada para ver como é que está lá. Pronto, já está exibindo aqui a imagem. É um SVG animado esse que eu deixei pronto aí para vocês, correto? Então, o que é que falta aqui? Falta os links para navegar para a lista de pets e para o formulário de cadastrar pets. Então, vamos voltar lá para ver como é que a gente faz. Então, eu vou ter, são links de navegação. Então, eu vou usar o link do React Router DOM. Então, eu vou primeiro criar aqui uma div com a classe botões home. Eu chamo de botões porque vão ser links que vão estar através de CSS visualmente parecido com botões, mas são links ainda. Então, aqui dentro eu vou escrever link, vou clicar aqui Enter, ver se ele importou, que importou o link do React Router DOM, é esse mesmo que eu quero, fechei. Aqui dentro desse link vai estar escrito cadastrar patches, e esse link ele vai para onde? Por enquanto eu vou deixar ele indo para a página inicial, então eu vou colocar para o barra. Então ele basicamente não vai navegar para canto nenhum. E vou criar o outro link. Opa, letra maiúscula, link. Aqui o próximo ele vai estar escrito ver pets, que é para mostrar a lista dos pets. E por enquanto ele vai navegar também para canto nenhum, porque eu ainda não criei os componentes para onde eles navegam. E para poder estilizar de acordo lá com o CSS, eu vou colocar aqui o class name. O class name aqui desse primeiro é cadastrar pets e a classe, o class name desse segundo aqui é ver pets, porque aí já vai estar com a formatação CSS corretinha. Vamos dar uma olhada lá na página como é que ficou. Tá aqui. Então, página nossa home é só isso aqui mesmo. A mágica aqui é o CSS que eu já estou dando pronto para vocês. Então, eu tenho aqui o que a gente acabou de criar. E aqui são links que parecem botões, mas são links. Se eu olhar o código-fonte aqui, o link ele sempre vai ser uma tag A. Ele é transformado na hora do código-fonte, o link ele transforma numa tag A. Se vocês olharem aqui, é uma tag A. E eles estão navegando para a página inicial, que é a que eu já estou. Então,
eles não estão funcionando. Aqui, correto? Então a página inicial é isso mesmo. Aí o que é que eu vou fazer já para adiantar para as próximas aulas? Eu vou criar os componentes dessas duas páginas e criar as rotas e caminhar para elas. Então vamos criar a página chamada Patches. Então eu vou criar uma nova pasta chamada Patches dentro de Pages. Dentro dela eu vou criar o index.js e outra pasta dentro de Patches chamada formulário Patches, é o nome que eu quero dar, formulário Patches. Dentro dela também vou criar um arquivo .index.js. Vou voltar no index.js de patches. Vou criar um componente funcional. Vou chamar de patches. E aqui dentro vou colocar um h1 patches, só para ter alguma coisa na hora de eu exibir e mostrar isso aqui, que a gente vai montar nas próximas aulas. E aqui também no index.js do formulário patches, vou criar um componente funcional, vou chamar aqui de formulário patches, e aqui também vou colocar um h1 formulário patches, só para ter alguma coisa. Pronto, eu tenho os componentes, aí agora eu vou criar as minhas rotas. Então vamos lá, as rotas para essas páginas. Eu vou criar aqui um route, vou configurar aqui um route. Path. Para a página patches, eu quero que seja o endereço, o caminho dela vai ser /patches. E ela vai exibir o elemento patches. Vamos ver se faz a importação. Fez, automática. Fechar o componente. Agora o outro route. F. Para a página do formulário, eu quero que seja o caminho /patches /cadastrar. E ela vai exibir o componente, o elemento é o componente que se chama formulário patches. Importou, importou. Fechei aqui, pronto. Então, as minhas rotas estão ok. Aí agora eu volto lá na minha home e nos meus links eu coloco aqui da forma correta. O cadastrar patches, ele vai ser, o caminho dele é o /patches /cadastrar. E o ver patches é só /patches. Salvei, eu espero que esteja funcionando. Cadastrar patches. Opa, eu vou voltar. E o vpatches, o patch está certo. Deixa eu ver se deu algum erro no cadastrar patch. Será se eu salvei? Talvez eu não salvei o formulário patches. Salvei. Formulário patches. Devia estar aparecendo aqui. H1, formulário patches. Formulário patches. Deixa eu voltar novamente. /patches /cadastrar. Deixa eu ver a rota se está certinha. Está correto aqui. Deixa eu só ver se eu não colei errado, porque às vezes a gente escreve errado. Aqui está correto. Aqui no link. Ah, tá. Eu escrevi pest. Não é pets. E como eu não coloquei aquele negócio que eu ensinei na aula do React Router, para se der errado, para exibir uma não encontrada, alguma coisa assim, como eu não coloquei isso nas minhas rotas, ele não estava mostrando com o caminho errado. Agora vai funcionar corretamente. Então, cadastrar patches. Opa, salvei. Ok. Ok, agora está funcionando.
Aí nas próximas aulas a gente vai montar a do formulário e depois a lista. Correto? Então já temos aí a página inicial do nosso sistema funcionando. Obrigado e até a próxima aula.